Olá, pessoal. O que vocês acham de encontrar a sua alma gêmea? Seria interessante, não é? Quem sabe o seu par ideal? Será que isso realmente existe? Vamos pensar um pouquinho sobre o assunto. Então, pessoal, primeiro de tudo, quero me desculpar com vocês por ter ficado um bom tempo aí ausente sem postar vídeos. Eu estava assim bastante ocupado com o final do ano, sou professor de filosofia, e o final do ano aí estava bem complicado porque tivemos greve durante o ano letivo e aí as aulas acabaram se estendendo um pouco mais e vem todo esse período de recuperação, etc. Mas enfim, estamos de volta. Quero desejar a todos um feliz ano novo. Este é o primeiro vídeo do ano e eu espero que seja o primeiro de muitos deste ano. Recentemente, terminei a leitura de um livro chamado Eyes of an Angel, que é Olhos de um Anjo, uma tradução literal, né? Este livro, infelizmente, só tem em inglês, e então não vai ser exatamente uma recomendação que eu vou trazer para vocês agora, apesar de que quem lê em inglês, eu realmente recomendo a leitura deste livro, porque ele é um livro fantástico, mas o que eu quero trazer para vocês é uma parte desse livro, um capítulo, melhor, deste livro. Eu vou fazer isso com vários outros livros que eu leio, e quando tem coisas interessantes eu vou trazer para vocês para ampliar também o nosso conhecimento sobre as experiências fora do corpo. Infelizmente, aqui no Brasil nós temos uma carência em livros de projeção astral. Muitos desses livros que saem lá no exterior, eles não são editados aqui no Brasil, não são traduzidos aqui no Brasil, porque tem pouca saída, né? O pessoal ainda não tem o costume da leitura como nos países lá, nos Estados Unidos e outros países. Apesar de que isso tem melhorado muito ultimamente, mas ainda assim nós estamos bem aquém do que se espera de um país que está em crescimento, né? Então, a temática que eu trouxe para vocês hoje é sobre almas gêmeas. É uma temática que às vezes não é muito palatável para quem gosta de estudar a espiritualidade, porque este tema foi um tema que foi muito abordado há um tempo atrás e de uma certa forma foi tratado de uma maneira um tanto quanto pejorativa, levando para o lado da alma gêmea como um romance, aquele par perfeito, a outra metade da laranja, etc. Mas eu queria trazer uma experiência de um autor que fala sobre essa questão e que eu achei realmente muito interessante e que nos faz refletir sobre ela. O autor é Paul Elder. O que me fez ir atrás deste livro foi as referências de Paul Elder. Paul Elder, ele é um instrutor no Instituto Monroe. O Instituto Monroe foi fundado por Robert Monroe, um grande nome nos estudos da projeção da consciência. Antes dele, que eu me lembre, teve Sylvan Muldon, que escreveu um livro lá por 1930, se eu não me engano, referente às projeções da consciência. Porém, Robert Monroe, ele fez um livro muito diferente, fez um livro relatando suas experiências e realmente um livro onde ele buscava uma pesquisa do que era a projeção da consciência e o que estava acontecendo com ele. Então, Robert Monroe se tornou uma referência para todos os estudantes da projeção da consciência. Que eu me lembre, foi o primeiro livro de projeção da consciência que eu tive em mãos, inteiro sobre esse assunto, né? Foi o primeiro que eu tive em mãos. E foi um livro que me influenciou a fazer as minhas experiências e buscar esse conhecimento. E penso que não seja diferente com outros projetores. Hoje em dia nós temos aí Facebook, nós temos YouTube e uma abundante aí,
literatura sobre projeção da consciência que surgiu, porém antigamente não era assim. A gente não tinha livro sobre o assunto. E Robert Monroe foi o livro que nos chegou às mãos e que conseguimos estudar do assunto. Então, Robert Monroe realmente ele é aquela referência de todos os nossos projetores. E Paul Elder é um instrutor do Instituto Monroe. E isso, claro, me fez ficar extremamente curioso. Então foi aí que eu comprei o livro. E quando o livro chegou, eu olho para a capa do livro, né, e vejo assim, Soul Travel, né, viagem astral, ou viagem da alma, Spirit Guides, guias espirituais, e Soulmates, ou almas gêmeas. Eu olhei assim, ixi, acho que deve ser uma porcaria esse livro. Mas aí cometi aquele velho erro, né? Não se deve julgar um livro pela capa. Comecei a leitura do livro e o livro realmente era muito bom, um livro fantástico. É um livro que se assemelha muito à literatura do Peter Richelieu, Viagem de uma Alma, ou do livro do nosso querido Luiz Roberto Matos, o Sanacan, com aquela literatura onde as experiências são narradas de forma a se concatenarem uma na outra, como se estivesse contando uma história. Realmente é um livro muito agradável de ler. E eu achei muito interessante, continuei a leitura dele e achei assim fantásticas as experiências que ele conta quando ele estava no Instituto Monroe e fez todo o programa do Instituto Monroe com os gateways que eles chamam. O Instituto Monroe ele tem uma característica de trabalhar com os sons REM sync que eles chamam, que é um tipo de som que eles colocam uma vibração, uma frequência, desculpe, num ouvido e uma frequência no outro lado do ouvido. Então essas frequências diferentes, elas de certa forma, elas sincronizam os hemisférios cerebrais e fazem às vezes surgir um som único que a gente só consegue ouvir dentro do cérebro da gente. É muito, muito interessante mesmo. Eu experimentei os REM Syncs e achei fantástico. O REM Sync ele ajuda muito a se ter um estágio de relaxamento profundo numa forma muito mais rápida do que a gente faz normalmente com as práticas de meditação. Então, realmente, eu achei muito fantástico os REM Sync. E Paul Elder, ele conta toda ali essas experiências que ele teve usando o REM Sync, mas também as experiências que ele teve no seu dia a dia. E ele narra também experiências dele com um espírito guia chamado Meldor, ou Meldor, eu não sei bem a pronúncia deste nome. Até vou ver se eu procuro uma hora um áudio do Paul Elder para ver se eu descubro como é que se pronuncia realmente o nome desse espírito guia dele. Mas enfim, ele começa a contar como foi esse contato dele com o Meldor e como esse ser, esse guia espiritual, ajudou ele a compreender melhor o plano astral e o que acontece do outro lado e como auxiliar pessoas que já estão desencarnadas, etc. Mas a parte que nos interessa, que está lá no meio do livro, é a parte onde Paul Elder fala sobre as almas gêmeas. E, naturalmente, o Paul Elder também ficou em dúvida quando o Meldor lhe falou de almas gêmeas, porque a gente tem aquela ideia romântica do assunto. Então, Meldor explica para ele como é que funciona essa questão da alma gêmea. Vou ler para vocês o trecho que eu traduzi. Para melhor compreender a realidade da sua existência, é importante para você conhecer o contexto de sua criação e da sua origem. Meus professores me disseram que quando o Criador primeiramente manifestou os aspectos particulares do todo, eles foram criados como pensamentos puros, na forma de energia, luz e vibração. Cada unidade de energia sendo parte do Criador, traz consigo um aspecto da consciência da deidade. Olha só que interessante, o Meldor, sendo um espírito guia, ele ainda assim ele se refere aos professores dele, mostrando que não é só porque ele é um espírito guia de alguém que ele saiba tudo.
né? E isso é interessante porque nos faz refletir também na questão da comunicação que a gente vê, né, às vezes nas casas espíritas, por exemplo, né? Não é porque é um espírito que o que está sendo comunicado seja a verdade. A gente precisa pesar as coisas, usar nosso senso crítico, né? E aí sim, né, entender aquela mensagem que está sendo passada. Continuando, esses aspectos individuais de Deus formaram parte dos seus desejos de experimentar a si mesmo. O design e a intenção dos intrincados seres de luz, então criados, foi e é uma manifestação do perfeito amor. Desta forma, todos nós fomos criados da energia e bondade de Deus. A fim de incutir um anseio interno de reunião e completude, assim como diversidade de experiências, cada uma dessas manifestações de energia foram posteriormente divididas em dois seres individuais. Olha só que interessante também essa parte aqui. Nós fomos criados então como seres perfeitos de energia e de luz, né? Como ele falou antes ali. Porém, quando nós vamos ter as nossas experiências neste plano material, e vir aqui aprender, para que haja uma necessidade e aquele anseio de buscar conhecimento, de buscar experiências, Meldor afirma que o Senhor Deus, o Todo, ele pensou então em incutir em nós essa necessidade de uma completude. E aí, talvez seja por isso que a gente sinta aquele anseio interno sempre de estar buscando algo, aquela sensação de que ainda falta algo, que não estamos completos e que precisamos buscar mais e conhecer mais. E Meldor afirma aqui que isso foi incutido por Deus através da separação dessas vibrações que foram criadas por Deus. Então Deus criou uma vibração pura, né? E para dar essa sensação de completude que a gente precisa, ele separou essa energia em duas partes, criando dois seres. Dois seres com vibrações iguais, que vão sentir essa necessidade de se reunir novamente um dia. Então ele dá aqui um exemplo. Algo semelhante ao núcleo de um ovo fertilizado, começando sua experiência de vida primeiramente crescendo em duas células individuais. Assim são esses aspectos idênticos de Deus, começando sua existência consciente. Embora idênticos na sua origem e vibração, eles desenvolvem suas próprias realidades através de diferentes experiências. Ou seja, embora esses dois seres eles sejam idênticos em vibração, como se fossem dois gêmeos, né? Vamos pensar em dois gêmeos. As pessoas gêmeas, elas podem ser idênticas, iguaizinhas. Ainda assim, elas têm as suas próprias experiências, a sua própria forma de ver o mundo. Não é mesmo? Mesma coisa foi o que Deus fez com essas energias. Ele separou em dois. Elas têm as mesmas vibrações, como gêmeos, porém, cada uma vai ter a sua experiência de vida e vai adquirir os seus conhecimentos e buscar, assim, então, as suas próprias experiências de vida e espiritualidade. Então, isso realmente me soa muito verdadeiro, me soa muito concreto, né? Não posso dizer se isso realmente é verdade. Eu penso que seja melhor termos a mente aberta para questionar, a mente aberta para buscar conhecimento e a realidade, a verdade, do que já achar que se sabe tudo, né? E penso então que essa realmente seja uma teoria interessante. Indo um pouco mais adiante, Paul Elder se pergunta então, nossa, então eu tenho uma parte de mim, ou um ser semelhante a mim, por aí. E o Meldor já corta as asinhas dele antes que ele fale, né? Ele já diz assim, que é ignorância pensar que esse outro ser vai ser um ser do sexo oposto. Como se tivesse que existir uma Eva para o Adão, né?
como se tivesse que ser um casalzinho. Não, não é isso. Essa ideia romântica é absurda, realmente, né? O Meldor explica que os seres, eles são criados em energia, em sua essência eles não têm sexo, né? Em sua essência não são homens e mulheres, são seres espirituais feitos de energia. Então ele explica também que, como os seres espirituais de vibrações iguais, o nosso encontro com essa alma gêmea se dá muito mais facilmente no plano espiritual do que aqui no plano da Terra. Porque aqui na Terra nós temos como objetivo aprender com as energias que são diferentes das nossas, as vibrações diferentes da nossa. Em que outro lugar nós poderíamos conviver, talvez, com uma pessoa que ao nosso lado talvez seja um assassino e a gente não saiba? Só que isso no plano espiritual não acontece, porque no plano espiritual a gente se reúne por níveis vibratórios. Então nós nunca estaremos em contato com alguém num nível vibratório muito diferente do nosso. Que lógica teria se nós viéssemos para cá e nos encontrássemos com a nossa alma gêmea aqui na Terra e vivêssemos com pensamentos muito iguais aos nossos e aprenderíamos o quê? Então Paul Elder explica que essa reunião com a alma gêmea, ela acontece muitas vezes no plano espiritual, no plano astral, a gente encontra, mas quando a gente retorna para cá, ou quando a gente reencarna neste plano, nós vamos ter as nossas experiências e os nossos desafios, assim como este outro ser terá as suas experiências e os seus próprios desafios. Então, realmente é um ponto de vista muito interessante que faz a gente refletir, e eu gostaria que vocês pensassem no assunto. Também convido vocês a lerem o meu texto que eu publiquei no primeiro boletim que o Alexei está lançando lá na comunidade Aventuras Além do Corpo. E lá, então, o Alexei já lançou 3 boletins, e no primeiro boletim tem um artigo que eu escrevi exatamente sobre isso que eu estou aqui falando para vocês. Convido vocês a lerem esse artigo e pensarem no assunto, e se vocês quiserem fazer perguntas lá na comunidade mesmo, sintam-se à vontade. Estamos aí para conversar, discutir e debater. Agradeço então a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Se gostarem, dê o seu joinha ali para ajudar a gente a continuar fazendo esses vídeos, e o meu desejo de paz profunda a todos.